João capítulo 6. João capítulo 6 é aquele texto onde há a primeira multiplicação de pães e aqueles peixinhos. Mas o verso 22, todo esse parágrafo, e ele é sequencial, parece que ele conclui, mas ele é sequencial. Mas a partir do verso 22, depois vocês leiam o que ocorreu antes, que é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Verso 22 a seguir. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, na verdade um grande lago, viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão, anote aí, multidão, é muito importante para a compreensão do texto, uma multidão, sublinha aí, grife, uma multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali. Todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, do outro lado, a fim de procurá-lo. Onde ele está? Onde está Jesus? Encontraram-no onde? Do outro lado do mar, e lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas por interesse, porque vocês estão interessados é que eu lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida e vida eterna, o qual o Filho do Homem, a humanidade de Jesus homem, pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Grifa aí, ó. Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou, ou seja, o próprio Senhor Jesus. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Como o povo sempre gostou de sinal, não é verdade? O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto e não lhes faltou. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, porque vieram pela fé, porque creram. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. É esta a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois a vontade, e é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para mim e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou. E aqui é muito interessante dizer que eu sou remete-se a Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Deus se apresenta a Moisés, e Moisés diz: quem és tu? E ele responde da sarça que ardia em fogo: eu sou. E Jesus está dizendo agora: eu sou o eu sou. E então eles ficaram indignados e começaram a criticá-lo. Jesus recebeu críticas também pelo que ele havia afirmado, e disse Jesus: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não, este não é Jesus, o filho de José? Eu conheço,
Sei quem é José, o carpinteiro. Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, desci do céu? Ou ele é um lunático e pensa que está certo, ou ele realmente está certo. Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Como diz as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim, ou quem crê, tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha própria vida, a minha própria carne. Aquele pão era perecível, não, mas eu darei um pão imperecível para vocês, a minha vida. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Ou vamos cometer antropofagia? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, simbolicamente, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne, ou seja, aceita meu sacrifício, e bebe meu sangue, seu sacrifício vertido lá na cruz, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Confissão de fé. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Preste atenção nessa narrativa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, afirma o Senhor. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. E disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, e aí começa, interessante, muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é muito dura. Sua mensagem é duríssima. Quem é capaz de aceitá-la? Quem é capaz de suportá-la, de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: pense os discípulos dizendo: não, desse jeito Jesus não vai ter popularidade, desse jeito ele não vai atingir as pessoas, esse discurso é muito duro, ele precisa atenuar. E Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? É ofensivo a vocês? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito Santo dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. A questão é coração duro mesmo. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria até traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos, olha que triste, neste momento, muitos daqueles que andavam com ele se afastaram dele. Olha que verbo triste. E o abandonaram. Então Jesus se volta então para os 12. E eu acredito que Jesus olhou nos olhos de cada um deles. Vocês também vão embora? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, Senhor. Expressão muito forte. Esse Senhor significa: tu és o dono da minha vida. Tu és Senhor. Os cristãos não se ajoelhavam para dizer César é Senhor e morriam por conta de não confessar César como Senhor e dizer Ave César, César é Senhor. E os cristãos morriam porque não chamavam o imperador da ocasião de Senhor e por isso morriam.
Tal é a expressão: Senhor, Tu és o dono da minha vida, Tu és aquele que comanda a minha vida. Senhor, para quem iremos? Para quem? Não é para onde, é para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos, nós fizemos esta decisão. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nós sabemos que você é o Messias. Nós sabemos que Tu és o nosso verdadeiro maná. Nós reconhecemos isto. Senhor, para quem iremos? Eu te convido a orar novamente. Senhor, Pai, esta interrogação permanece até os dias de hoje. Para cada um de nós. Fala, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, na iluminação da Tua Palavra. É da Tua Palavra que nós precisamos. Eu estudei o texto, fiz minhas pesquisas, mas o Senhor, pelo Espírito Santo, irá ministrar pela Tua Palavra, que já foi lida em cada coração. É a minha oração sincera em nome de Jesus. Amém. Esta interrogação de Pedro para mim, ela surgia porque ela é fundamental no texto, porque o tempo todo o Senhor Jesus está se apresentando. O tempo todo, para aqueles que foram os detentores das sagradas letras, das sagradas escrituras, e as estudavam nas sinagogas. E é bom dizer que em Israel não tem analfabeto, porque todos estudam as sagradas escrituras nas sinagogas e nas escolas. Já era assim. Eles decoravam as escrituras, sobretudo o Antigo Testamento, o Pentateuco. E Jesus então está dizendo para eles: olha, tudo que vocês leram lá nas escrituras, chegou a hora, sou eu. Mas, no entanto, o seu discurso, a sua mensagem não era palatável. E, de fato, a palavra de Deus, a mensagem de Jesus, era uma mensagem que ia de encontro às Escrituras, mas não ia de encontro às suas tradições. E aqui tem um grande problema: era a tradição oral que interpretava a tradição da palavra, a palavra escrita. E o que Jesus está dizendo confrontava diretamente, porque Jesus está comprovando pelas Escrituras quem Ele era, mas Jesus está ali colocando em xeque-mate a tradição oral, dos costumes deles, das tradições. E até os próprios discípulos disseram: mas Senhor, esse é um discurso muito duro para eles, eles não vão suportar, eles não querem. E de fato, muitos dos que estavam seguindo o Senhor Jesus o abandonaram. E possivelmente o texto está dizendo que muitos desses que estavam já seguindo Jesus, eles estavam vindo do que aconteceu anteriormente, quando Jesus curava, quando Jesus os alimentava. Tanto é que um pouquinho antes desse momento, no outro dia, queriam fazer de Jesus rei temporal. Agora o Senhor vai nos governar, nós votamos em você, está eleito. O Senhor vai resolver os nossos problemas. Quem não quer resolver problemas? Qual é a pregação que dá mais resultado hoje? Resolva seus problemas, pare de sofrer. Mas a mensagem de Jesus era a mensagem de cruz, de sacrifício, de renúncia. E muitos seguiam o Senhor Jesus, então, pelo que viam, pelo que Jesus alimentou, eram frágeis na fé, se é que a tinham. Porque se sustentavam não nas Escrituras, mas nas tradições judaicas. E quando Pedro faz a confissão, Senhor, ele está dizendo: Senhor, nós compreendemos as Escrituras. Para quem iremos nós? Muitos te abandonaram, mas nós, para quem iremos nós? Esta pergunta, ela define a fé cristã. Esta pergunta, ela define a lealdade inabalável no Messias, no Senhor, em Jesus. Aliás, esta é uma pergunta que nos conduz à vida.
que nos conduz para Jesus. Eu sei que eu e você todos os dias estamos sendo bombardeados, e ontem aqui na União dos Homens nós falamos que desde Derrida, um teórico, surge uma palavra usada como desconstrução. Existe uma desconstrução através das mídias, da literatura, das universidades, enfim, de tudo, da figura real do que é ser cristão. E quando há desconstrução, significa que se deseja um questionamento para que haja um outro tipo de construção. E então, na jornada da fé, eu e você estamos todos os dias bombardeados de filosofias, de teologias, de costumes, de tradições. São muitas vozes, é uma algaravia, como se diz, é muita gente falando e a gente não entende nada. Cacofonia de vozes, se juntam e não dá nada. Mas aqui está dizendo, Senhor, há muita dúvida, paira muita dúvida, paira muito, não se sabe qual voz ouvir, e o Senhor está vindo, Tu és o Senhor, para quem iremos nós? E percebam que Jesus está ali, Ele está aprofundando os seus ensinos, Ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Lembram-se do maná? Vocês sabem que Deus os abençoou, Deus os dirigiu, Deus os alimentou na jornada, pois eu estou dizendo, lembram-se do maná? Pois eu sou o maná de Deus para vocês. Eu sou a solução da vida de vocês. Agora vocês precisam participar da minha vida. Vocês precisam participar agora do meu sacrifício. Lembram-se, aí é claro, está implícito, lembram-se do cordeiro pascal, ou pascal, como alguns preferem. Lembram-se do cordeiro que deveria morrer lá na saída do Egito? Pois eu sou o cordeiro. Tanto é que Jesus, quando está vindo, mesmo João está dizendo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro lá era a tipologia do Jesus Cristo. Agora, lá na cruz, o cordeiro que deveria morrer, entregar a sua carne, ele, o próprio maná, se sacrificar para nos salvar. Mas esse discurso ia fora dos seus padrões de tradição. Então muitos voltaram não progresso, retrocesso. Progresso é passos para frente, retrocesso. Para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Vejam que não é uma palavra de lógica, porque Pedro era um homem simples, era um empresário, vivia da pesca, era um homem simples, rude. Então não é uma palavra sofisticada, era uma palavra lá de dentro do coração. Um camarada curtido na pescaria, pela maresia, pelo sol, um camarada que sabia, gente como a gente, que a gente encontra normalmente todos os dias, como nós somos, gente como nós. E ele está dizendo com convicção espiritual. Convicção espiritual. Portanto, aqui então encontramos para quem iremos nós. Então nós percebemos aqui, eu percebo, não sei se você consegue perceber isso, vocês que estão aqui anotando ou sublinhando, ou você que está em casa, eu consigo entender aqui que é um momento de decisão. E é um momento de decisão inegociável. Ou eu vou para frente ou é retrocesso. Ou é para cá ou é para lá. Agora, é definição, é decisão, define a minha vida espiritual, define meus valores, define quem eu sou, define para onde irei, define meu padrão de raciocínio, de pensamento. Então, em primeiro lugar, é uma decisão, e uma decisão que precisa de reconhecimento. Eles estavam diante de Jesus, eles conviviam com Jesus, eles dizem assim, Senhor, Tu não és apenas um mestre. Lembra o que procuravam? O rabi está aí, o mestre está aí. Quem é Jesus para você? Jesus é um grande filósofo. Jesus, como alguns estão dizendo, ele pode ser um grande político, ele pode ser um rei. Jesus pode ser um grande mestre, Jesus poderia ser tudo isso, e mais ainda. Jesus é o psicólogo dos psicólogos, viu? Nossas Anas, 3 Anas psicólogos aqui. Jesus é aquele que tudo conserta, Jesus é o rei, Jesus é tudo, Jesus pode ser, mas aqui ele está dizendo, olha, eu te reconheço, Tu és o único, o Senhor, Tu és o eu sou, o único que tem palavras da vida eterna. Eu sei quem é você. Tu és a minha eternidade. Tu és a razão da minha existência no dia a dia hoje, mas Tu és a transcendência. Um dia eu vou morrer. Vocês querem uma notícia para dar para vocês? Vocês vão morrer um dia. Eu já falei para a igreja.
Eu estou preparando a poupança para ter bastante batata, mandioca, para o meu velório. Porque esse negócio de ficar comendo biscoitinho, chazinho de cravo não dá certo, não. Tem que ter um banquete. Aqui no salão social. E deixa aqui, ó. Todo mundo lá comendo batata, se alegrando, churrasco, fogo de chão, Sandro. Fogo de chão, bastante chimarrão, vocês vão se alegrar. E ainda vou deixar alguns vídeos gravados para vocês, tá? Se quiser assistir. Tá? Nós vamos morrer. E ele está dizendo: Senhor, eu sei que eu sou transitório, estou caminhando, eu sei que esse maná, Jesus está dizendo, o maná que vocês comeram apodrecia no final do dia. Mas eu sou o maná que tenho vida eterna. Amém? Jesus está dizendo, eu sou vida eterna para vocês. É uma decisão de fidelidade. Nesse momento, ele está dizendo, eu escolho o verdadeiro ensino, que é de Jesus, ou não. Ou eu sigo minhas tradições, ou eu sigo meus pensamentos, eu sigo minhas elucubrações, ou eu sigo. É um momento difícil, é um momento onde a fé é testada. E Pedro está tomando uma decisão num momento muito difícil. Quando muitos retrocediam, Pedro está tomando uma decisão difícil. Ele poderia dizer nesse momento, sabe de uma coisa? Jesus não é muito popular, não. Jesus dificulta demais. Não, dificulta demais, não. Eu vou voltar lá a pescar, seguir minha vida, que tá legal, tá valendo. Num momento muito difícil, Pedro nos ajuda a dizer para quem iremos. Pedro nos ajuda a dizer, escolha Jesus. Escolha Jesus. Momentos difíceis de decisão, escolha Jesus. Lá no trabalho, momentos difíceis de decisão, escolha Jesus. Lá no teatro, quando você estiver lá, escolha Jesus. Na música que você ouve, está ouvindo, escolha Jesus. No livro que você está lendo, leia Jesus. Lá na sua universidade, escolha Jesus. Nos momentos mais críticos da vida, Pedro nos dá um conselho. Enquanto muitos rejeitaram, Pedro escolheu a Jesus. Glória a Deus, né? Que exemplo para nós. Escolha Jesus. E a escolha dele não foi porque Jesus os alimentou. A escolha dele não foi porque Jesus curava. Jesus agora se apresenta como o Redentor, como Salvador, como Messias. E ele escolheu a Jesus. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Lembre-se que o contexto desse texto são homens que estão acompanhando Jesus, início de uma jornada em que eles tinham deixado tudo para trás. Deixaram tudo e o seguiram. E eles estão agora, Pedro está dizendo, nós escolhemos a ti, eu escolho a você. Para onde eu vou? Não tem mais alternativa B. Não tem alternativa C. Não tem alternativa D. Agora, eu escolho escancaradamente, com toda a segurança da alma, eu sou do Senhor Jesus. Porque dizer Jesus é Senhor era igual sentença de morte, tanto entre os judeus como aos não-judeus, aos romanos. É o que está tudo aí implícito nesse bojo, no fulcro desse texto bíblico. Eles estão fazendo uma escolha muito difícil. É uma escolha... Não há outras opções. As demais outras escolhas serão insuficientes. Eu preciso assumir, sou de Jesus. Teve um homem que procurou o Senhor Jesus e procurou na calada da noite. Jesus disse para ele, você precisa nascer novamente. João capítulo 3. Portanto, esta caminhada com Jesus, não há substitutos, não há autossuficiência, não há ideologias, não há prazer, não há fama, não há poder, não há riqueza, nem precisamos de gurus, nem precisamos de outros referenciais que não sejam e não são, não precisamos de atalhos de tradição, não precisamos nada disso. Nós precisamos de
Jesus, aquele que foi morrer lá na cruz, no Calvário. E a gente precisa cantar aquela música: por mim morreu Jesus cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Mas para quem irei? É direção. Não é falta de direção, é direção. A minha direção é Jesus. Amém? A nossa direção não é Igreja Batista. A sua direção não é o pastor André. A sua direção não é nem Primeira Igreja Batista. Aliás, aqui é tudo cheio de gente imperfeita. Gente que quer ser de Jesus e a cada dia nos envolvendo a fé e a vida cristã e estamos juntos na caminhada. Às vezes em sintonia, às vezes nos estranhando, às vezes assim, às vezes assim, às vezes assim, mas a gente vai. Exercitando amor. Amor é processo. Exercitando o amor, a verdade em amor, e assim a gente vai. O Senhor vai nos moldando pelo seu Espírito, somos comunidade de fé, só isso. Mas o referencial é Jesus. A direção é Jesus, a esperança é Jesus. As crises virão, os desafios da existência virão, a inevitabilidade da morte virá, e tudo é esmagador. Tudo é esmagador. E a nossa realidade, se não tiver direcionamento, vai diluir-se, porque não é sólido. Jesus é sólido, Ele é a rocha, Ele é o maná, Ele é o verdadeiro maná, Ele é o verdadeiro caminho, Ele é a bússola, Ele é o mapa, Ele é o nosso GPS, eu ia dizer, Ele é o nosso Waze, né? nosso Maps. Ele é o que nós precisamos. Ele é incontestável, tanto que Ele mesmo declarou. Quando Tomé está numa crise de saber de direção ou saber quem é, Jesus respondeu a Tomé: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam, ele está num artigo definido: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, eu sou o mediador. E é bom dizer que essa verdade foi tão impactante na minha vida. João 14, capítulo 6, ninguém virá ao Pai a não ser por mim, ou ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Ninguém, eu sou o único mediador, ninguém vem ao Pai senão por mim. É um deslocar-se, é um sair do comodismo, requer que nos levantemos, requer que a gente siga, levante e ande. Tome o nosso leito, levantar e andar em direção a Jesus. Ninguém vem ao Pai ou ir a Jesus e por Ele apenas termos acesso ao Pai. E eu vim de um tempo onde dizer que Jesus era o único mediador, o único redentor, e agora está se chegando a declarações de fato dizendo: não, realmente o único mediador, o único redentor, mediador é Jesus. Mas na minha época era muito difícil dizer isso às pessoas, porque eu pensava que era a minha igreja, era o que eu queria ser, eram as minhas obras, eu lutava desesperadamente para ser salvo. Eu, André. Mas um dia eu cheguei à conclusão de que eu era só um religioso e aquele discurso de Jesus foi duro para mim. Mas eu, como tantos de nós aqui fizemos, como você fez e faz a opção, e o próprio Senhor Jesus disse em nenhum outro, Pedro, Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro, o mesmo que confessou Jesus agora, depois da sua restauração, Pedro está declarando lá em Jerusalém: não há salvação em nenhum outro, não há em nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Amém? Pedro falando. Paulo anunciou, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Esta é a verdade central. Portanto, queridos, estamos e nos encaminhamos para o final. Resista viver uma vida sem compromisso com Cristo. Resista de corpo e alma, com todas as emoções, resista, não viva sem um compromisso com Cristo. A declaração daquele homem de Deus, registrada aqui em João, é a declaração de compromisso. Resista a viver descompromissadamente a fé cristã. Resista, coloque o seu compromisso em Jesus, faça o que Jesus disse: pega a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Essa é a plataforma de Jesus. Jesus, eu quero Jesus.
Meu compromisso é com o Senhor Jesus. Reafirme essa decisão todos os dias. Senhor, Senhor, para quem eu irei? Eu preciso de Ti. Eu necessito existencialmente de Ti. Para quem iremos? E seja também uma testemunha convicta, firme, não se envergonhe. Pedro não se envergonhou. Ele disse, para quem? Ou seja, não há outro caminho, não há outra forma, não há, por mais que as tradições, as ideologias, as filosofias, tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. É por aí, é segurança. Testemunhe com clareza que é Jesus na sua vida. Testemunhe com clareza que a solução, a única solução é Jesus Cristo. E se Ele solucionou a sua, Ele tem poder para abençoar alguém mais que necessita deste reconhecimento. Desta forma, eu te convido a refletir nesta palavra de Pedro, nesta pergunta, para quem iremos? Tu tens palavra da vida eterna, a vida eterna só em Ti. Eu quero viver de tal forma, nesta vida, Senhor, eu quero ter essa resposta clara e inequívoca, que Tu és o meu caminho, Tu és a única verdade, Tu és a única vida, eu só terei vida eterna, só irei ao Pai por Ti. Ó Deus, que esta certeza inunde o meu coração, que eu faça esta decisão e viva esta decisão pelo Espírito Santo todos os dias. E eu desejo que você tenha sido muito abençoado, abençoada nesta noite com essa palavra. Vá para casa, leia, releia esse texto, tire lições práticas para a sua vida. É você e a palavra de Deus. Eu espero ter feito uma introdução para você aplicá-la nesta noite. Feche seus olhos, a equipe de louvor virá. E eu te convido a você sintetizar numa frase o que o Espírito Santo, pela sua palavra, ministrou ao seu coração. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente, nem para você levantar a mão, mas nessa introspecção individual, pessoal, sintetiza o que Deus falou pela palavra de Deus na ação do Espírito Santo na sua vida. E não olhe mais para trás. Que seja Jesus, 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 Jesus. Que a sua respiração seja Jesus, Jesus. Ah, Senhor, que eu confesse, Tu és o meu Senhor, o meu dono, o meu referencial, o meu caminho, a minha vida, os meus valores, as minhas decisões. O meu compromisso és Tu, Senhor.